Se você me der uma chance, nesses próximos minutos eu vou apresentar para você uma nova teoria, uma teoria inédita a respeito da nossa aprendizagem. Isso mesmo, você vai receber aqui um conteúdo exclusivo, um conteúdo que nem mesmo Harvard ainda tem acesso. Por que que não tem acesso? Bom, porque ainda, né, nós somos aí pequeninos diante de tantas coisas. Harvard, né, é uma instituição imensa, conhecida mundialmente, mas ela ainda só não tem esse acesso a essa informação porque você ainda não curtiu esse conteúdo e você ainda não deixou seu comentário e não se inscreveu no canal. Então faça essas 3 ações aí para que chegue até em Harvard. Mas enfim, sem enrolação, né, nós temos aqui 6 elementos para poder apresentar para você, que vai potencializar o seu aprendizado, que vai potencializar a sua absorção de conteúdo, que vai potencializar a sua retenção de conteúdo e informação de tudo aquilo que chega na sua vida, de tudo aquilo que você aprende. Bom, e você talvez já deve ter visto a pirâmide de aprendizagem apresentada por William Glasser, né? E ela é essa estrutura aí qual você viu na tela nesses minutos aí, né? E assim, essa pirâmide, ela é bem interessante, ela é bem incrível. E foi dela que eu consegui, né, fazer a minha adaptação, fazer a minha melhoria, apresentando assim de uma forma ainda simples e essa nova teoria ao qual eu tenho aqui para compartilhar com você. E como é essa minha teoria? Bom, da mesma forma como ele tem uma forma ali para ilustrar, eu também tenho a minha, né? E a minha ilustração, ela é uma caixa e dentro dessa caixa ela tem uma pirâmide invertida. Eu vou tentar fazer aqui nessa pirâmide, essa caixa aqui, né, de informação. Essa daqui é a caixa de informação da nossa teoria. E aqui, né, além disso também, né, nós temos um triângulo invertido. Seria um triângulo, né, invertido. Deixa eu ver aqui como é que faço essa pirâmide aqui, né? Vamos inverter ela. Vamos tentar aqui colocar ela aqui para dentro aqui, de um jeito aqui onde que ela se encaixa perfeitamente. Mas essa teoria do aprendizado seria isso, ó. Seria uma pirâmide invertida. Poxa, eu não sei como é que faz para aumentar o contorno aqui. A espessura aqui, ó. Vamos aumentar aqui essa espessura. E seria isso a pirâmide, ó. Aqui nós temos a informação do mundo e aqui nós temos a informação que está na nossa vida. E aí há 6 elementos super poderosos que faz a gente o quê? Reter e absorver e aprender tudo isso mais rápido. Eu vou apresentar aqui primeiro esses elementos e depois nós vamos para a construção da caixa. Bom, o primeiro elemento que faz a gente reter, absorver e guardar a informação por muito mais tempo é o interesse. É o interesse que faz a gente receber a informação. Tudo o que nós fazemos na nossa vida, nós só fazemos porque nós temos interesse. Nós somos interesseiros na nossa vida, essa é a verdade. Eu só vou fazer algo que é interessante para mim, a não ser que eu seja forçado com uma arma ali, né? Mas mesmo ainda assim, nós estamos fazendo algo por interesse. Por quê? Porque nós não queremos morrer, ou seja, desviver, né? Deixa eu utilizar outra palavra aqui para eu não ser pego aqui pelo algoritmo, né? Mas enfim, eu só vou fazer algo que eu tenho interesse. Essa é a premissa de todas as coisas que nós fazemos na nossa vida. Então nós só vamos aprender quando nós temos interesse em tal informação. O segundo ponto que nós temos aí, né, para poder compartilhar é a atenção. Ou seja, se nós não temos atenção, nós não vamos perceber a informação. A informação ela vai passar despercebida pela gente. Ela vai passar, vai estar acontecendo algo aqui do nosso lado e nós não vamos perceber a informação passando. Então esse é o segundo elemento. O terceiro elemento é a concentração. A concentração ela é um elemento também forte, poderoso para que a gente venha aí absorver, reter e aprender tudo isso, né? É a concentração que nos permite permanecer cognitivamente envolvido naquilo que está chegando até na gente, até em nós. É a concentração, então, o terceiro elemento importante. O quarto elemento importante que eu compartilho, né, nessa teoria é a questão do nosso foco, porque
O foco, ele reduz a dispersão e mantém, né, os nossos recursos mentais direcionados para o conteúdo, para o aprendizado, para a informação, para tudo aquilo que tem chegado até em nós. O quinto elemento é a associação. Talvez você nunca deve ter visto isso, né? Mas é a associação do conteúdo e informação. O que seria essa associação, né? A associação, ela conecta o novo que nós estamos recebendo com aquilo que nós já conhecemos. Essa é a suma da associação por conteúdo, de conteúdo e informação. Por exemplo, ó, quando eu estudo marketing digital, que é um tema que eu vim estudando há anos atrás, eu procurava fazer associação com aquilo que eu já entendia. Por exemplo, no marketing digital a gente aprende ali, né, sobre os gatilhos mentais. E um desses gatilhos mentais que nós aprendemos é o gatilho mental da história. E aí, né, eu sempre conectava isso com o quê? Com histórias bíblicas. Eu falava assim, nossa, é interessante mesmo. E por incrível que pareça, um dos maiores contadores de histórias do mundo existente foi quem? Jesus Cristo. E ele contava a história com maestria, com perfeição que encantava as pessoas. Até mesmo as crianças paravam para ouvir Jesus Cristo. Ele trazia de forma simples coisas do cotidiano e eu sempre fazia essa associação. Ou seja, opa, no marketing digital fala sobre gatilho mental da história, fala sobre gatilho mental da prova, social, da prova, isso e aquilo. E eu sempre procurava linkar, associar com aquilo que eu já conhecia, ou seja, o novo eu estava trazendo, associando com aquilo que eu já conhecia. Então é você fazer a associação. E isso vai fazer você conseguir o quê? Entender muito melhor e muito mais fácil o conteúdo que está chegando até você. E por fim, o sexto elemento poderoso que nós temos aí, né, é o impacto emocional, tanto positivo quanto o impacto emocional negativo. Os negativo, eu vou ter que colocar o neg, né? E também os impactos emocionais ali, né, neutros. São 3 tipos de impactos emocionais que existem. E é importante a gente entender isso, porque agora nós vamos construir essa caixa de informação aqui do nosso lado. Aqui nessa caixa de informação, né, nós temos aí, né, esses elementos, ó. Eu vou trazer ela um pouquinho para cá e vou estar tirando um pouquinho do lado aqui, ó, esse daqui, né. Ó, agora o que nós precisamos aqui fazer? Nós iremos construir um pouco aqui de tudo. Opa, apertei o botão errado aqui. Dessa caixa de informação, dessa teoria que nós temos aqui para compartilhar com você. Bom, de um lado, nós temos os impactos emocionais negativos. Vou escrever aqui, negativos. E esse impacto emocional, ele fica aqui, ó, desse lado. Eu coloco aqui do lado esquerdo. Eu gosto de colocar o negativo do lado esquerdo. Aí nós duplicamos aqui, né? E vamos agora carregar. Do outro lado nós temos os impactos emocionais positivos. E embaixo, lá embaixo, nós temos o impacto emocional neutro. Então aqui, ó, nós temos aqui, ó, a nossa caixa de informação na vida. Aqui estão as nossas informações. E por que ela é estruturada dessa forma? Impacto negativo, impacto positivo aqui em cima, impacto neutro embaixo. Porque aqui, ó, nesse lado externo aqui do triângulo aqui dentro, nós temos as informações que estão no mundo. Ou seja, antes da informação dela vir para a nossa vida, elas estão espalhadas no mundo. E aqui, ó, eu vou tentar mudar aqui o preenchimento da forma aqui, ó. Vou mudar para outra cor. Qualquer cor aqui, pronto. Aqui são as nossas vidas, essa parte aqui laranja, marrom, não sei qual cor que tá aí, é a da nossa vida. E aqui o azul é a informação que está no mundo. Quando nós nascemos, nós não temos nada inserido na nossa vida. É um vazio danado. E de acordo com que nós vamos crescendo e aprendendo, e aí as informações elas vão entrando na nossa vida, né? Elas vão vindo para a nossa vida. Aí elas vão saindo aqui, né, entre aspas, do mundo, do universo, e vão entrando na nossa vida.
E aí, de acordo com o que a gente vai aprendendo, os nossos pais vão nos ensinando, nós vamos aprendendo com os nossos parentes, nós vamos aprendendo com os nossos professores, nós vamos aprendendo, né, com os pastores, com os padres, com os primos, com todos os programadores das nossas vidas aí, né, de P. De P. Tudo que é P aí é programador na nossa vida. E aí a gente vai aprendendo com as nossas experiências na vida, né, e com as nossas observações. E tudo isso atrelado aqui, ó, interesse, atenção, concentração, foco, associação, impacto emocional negativo e neutro. E bom, aqui nessa teoria, deixa eu abrir um pouco a câmera aqui agora, né? Aqui nessa teoria, eu compartilho aqui com vocês aqui, né? Ela ela desconsidera a pirâmide de aprendizagem de William Glasser. Por quê? Porque ali, né, nós vemos que as pessoas, elas apresentam ali um nível de porcentagem nessa teoria dele. E bom, para mim não faz tanto sentido, por quê? Porque meu filho, quando ele não sabia ler, quando ele não sabia escrever, ele aprendia tudo. Tudo que chegava até ele ali, ele aprendia. E como que ele aprendia se ele não sabia ler, não sabia aprender, não sabia escrever, não sabia ler, não sabia escrever, essas coisas assim, né? Só escutava e falava e via. Aí, ou seja, ele aprendia por observação, por exemplo, ele aprendia por todas essas coisas. E tudo isso era construído por causa desses 6 elementos que eu apresentei aqui para vocês. E não por causa que ele sabia ler e escrever. E tanto é que é assim na vida de muitos adultos também hoje em dia. Muitos adultos não sabem ler e não sabem escrever. E aprendem da mesma forma como nós aprendemos. E ainda eu acredito que há até mesmo pessoas que não sabem ler e não sabem escrever que podem saber muito mais do que eu e do que você. E por quê? Porque eles têm interesse, atenção, concentração, foco, eles fazem essa associação e também tem um impacto acontecendo na vida deles. Então é um conjunto, esse conjunto, quando há aí nessa combinação, a gente tende o quê? A aprender, a reter e a absorver as informações na nossa vida. E assim, voltando aqui para nossa pirâmide, né, novamente, e nós temos ela aí construída. E assim, e de acordo com o que nós vamos aprendendo, vou tentar fazer um rabisco aqui. E de acordo com o que nós vamos aprendendo, eu vou fazer uma nova pirâmide aqui, ó. Vou fazer um novo triângulo aqui. E de acordo com o que nós vamos aprendendo, essas informações, elas vão saindo de lá. E, gente, imagine como se ela estivesse saindo aqui do lado aqui, ó. Elas vão saindo aqui do lado e elas vão entrando na nossa vida. Aí assim, ó, elas vão vindo para cá, ó, para nossa vida. Elas saem do universo e elas vêm pra gente, ou seja, aquele azulzinho daqui, ele vai diminuindo aqui e vai vindo para nossa vida. E aí assim a gente vai retendo e absorvendo. E quanto maior é a combinação desses 6 elementos, maiores vai ser a absorção, a retenção de conteúdo e informação para nossa vida. E assim a gente vai aprendendo muito mais coisas e assim a gente vai absorvendo e retendo. Essa é a nova teoria que eu tenho aqui para poder compartilhar com você. E assim, né? E aqui, nessas experiências aqui, né? Quanto mais positiva e quanto mais negativa é a experiência na nossa vida, nós tendemos a reter e absorver aquela informação, aquela experiência. Por exemplo, quantas e quantas experiências você já passou na sua vida, positiva e negativa, que você lembra até hoje? Quanto mais é a emoção, quanto mais forte é a emoção na sua vida, você tende a reter e absorver aquilo dali, né? Geralmente é assim, né, que acontece. Pode ser que acontece ao contrário, alguns travamentos, pode ser também. Mas assim, quanto mais negativo e positivo acontece na nossa vida, a gente tende a reter aquilo dali. E quanto mais neutro é a informação, nós tendemos a esquecer daquela informação. Quanto mais neutra foi a experiência, quanto mais cotidiana, rotineira é a experiência, a gente tende a eliminar essa informação da nossa vida. Por quê? Porque são informações desnecessárias. Ela está tudo aqui, ó, dentro da nossa caixa. Mas só que a questão da lembrança, da questão da memória, da questão da absorção e retenção dela, ela já é
menor. Por quê? Porque ela foi mais neutra na nossa vida, essa experiência. Bom, o nosso vídeo ele já partiu para 15 minutos e a média do nosso canal aqui é essa, 10 minutos a 20 aí no máximo. E aqui é essa teoria que eu tinha para poder compartilhar com você. E bom, eu regravei esse vídeo por quê? Porque o primeiro vídeo que eu tinha gravado na semana passada, infelizmente, né, depois eu fui conferir, né, porque aqui eu gravo conteúdo e posto logo em seguida, e aí quando eu fui rever aquele conteúdo ali que eu tinha postado, eu vi que a iluminação ficou muito estourada. E aí como ficou muito estourada, eu falei, opa, vou gravar novamente para poder compartilhar aqui com as pessoas. E aqui você teve aí, né, essa nova apresentação da nossa teoria de aprendizagem. E aqui eu pude compartilhar com você, eu vou ficando por aqui. E esse canal é o seu canal de desenvolvimento pessoal de forma integral, onde você aprende sobre o seu corpo físico, mental, espiritual e também especialmente sobre finanças. Esse foi o conteúdo de hoje. E lembre-se, homem que não se governa se perde. Whindersson Rabelo por aqui, um grande abraço e até a próxima.